El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria. Si no quieren que Venezuela caiga en um banho de sangre. Um brasileiro desapareceu misteriosamente na Venezuela, após fazer postagens em redes sociais ironizando o regime de Nicolás Maduro. Anderson Bonente Melo, servidor do Ministério da Saúde, foi visto pela última vez no dia 23 de setembro de 2024, quando deixou de se comunicar com seus familiares. O que era para ser uma simples viagem de turismo se transformou em um caso sombrio, envolvendo a política repressiva de um dos regimes mais fechados da América Latina. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. A família do brasileiro Anderson está desesperada. Seu irmão chegou a viajar até a Venezuela na tentativa de encontrar alguma pista, mas retornou ao Brasil sem respostas. As autoridades brasileiras estão em alerta, mas o Itamaraty ainda não conseguiu informações concretas sobre o paradeiro do brasileiro. A suspeita de que o governo de Maduro esteja envolvido no desaparecimento só aumenta, especialmente após as postagens nas redes sociais de Anderson, que desafiavam o ditador. A Venezuela, sob o comando de Nicolás Maduro, vive uma repressão constante. O regime chavista, cada vez mais isolado e autoritário, não tolera oposição, seja interna ou externa. Qualquer crítica ao governo é vista como uma ameaça, e a resposta de Maduro tem sido a de prender, silenciar e até fazer desaparecer aqueles que ousam confrontá-lo. Não é difícil imaginar que Anderson tenha sido mais uma vítima desse sistema repressivo. Enquanto isso, o governo brasileiro parece hesitante em tomar ações concretas. O Itamaraty tem mantido contato com a família de Anderson e com autoridades venezuelanas, mas até agora sem avanços significativos. O desaparecimento de um cidadão brasileiro em solo estrangeiro deveria acionar todos os alarmes diplomáticos, mas a resposta do governo tem sido lenta e desorganizada. A família de Anderson espera por mais firmeza e ação do atual presidente brasileiro, que desde sempre é amigo e aliado de Nicolás Maduro. A prisão de opositores e o desaparecimento de críticos ao governo são práticas conhecidas no regime chavista. O ditador venezuelano, reeleito sob fraude, já demonstrou inúmeras vezes que não hesita em usar força bruta para manter o controle. Anderson Bonente Melo pode ter sido vítima dessa mesma estratégia, usada contra qualquer um que ouse se posicionar publicamente contra o regime. A Venezuela também vive uma situação econômica e social desastrosa, com a população sofrendo com a escassez de alimentos, medicamentos e outros recursos básicos. O controle de Maduro sobre a mídia e a repressão a protestos dificultam qualquer tentativa de resistência. O desaparecimento do brasileiro ocorre em meio a esse caos, e sua família luta contra o tempo para tentar encontrá-lo. O desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, onde o irmão de Anderson trabalha, também tomou medidas diante da situação. Ele entrou em contato com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, além de acionar o Itamaraty, solicitando assistência consular na Venezuela. No entanto, até o momento, não houve uma resposta efetiva por parte das autoridades brasileiras. Enquanto isso, as autoridades venezuelanas permanecem em silêncio, sem fornecer qualquer explicação sobre o paradeiro do brasileiro, o que só aumenta a angústia da família. Maduro já demonstrou sua disposição de manter uma postura agressiva, não apenas contra seus próprios cidadãos, mas também contra outros governos. Ele já ameaçou a oposição, prendeu líderes políticos e até se envolveu em conflitos diplomáticos com países vizinhos. Recentemente, ameaçou invadir a Guiana para tomar a região de Essequibo, rica em petróleo, e até ameaçou passar pelo território brasileiro para alcançar esse objetivo. O ditador está cada vez mais isolado e desesperado para manter seu poder. A América Latina tem assistido com preocupação à escalada de tensões na Venezuela.
O desaparecimento de Anderson Bonente é mais um capítulo dessa crise humanitária e política. A detenção de opositores, a repressão contra a mídia e o desaparecimento de críticos ao regime são marcas de um governo que não aceita contestação. Agora, um brasileiro pode ter sido capturado pelo mesmo sistema que tem sufocado o povo venezuelano. Enquanto isso, o governo brasileiro enfrenta críticas por sua postura diante de um regime que tem desafiado constantemente os direitos humanos. O presidente brasileiro até agora não tomou medidas concretas para exigir explicações claras do governo de Maduro. O caso de Anderson deveria ser uma prioridade diplomática, mas a inércia do Brasil só aumenta as dúvidas sobre como essa situação será resolvida. Maduro tem perseguido ferozmente seus opositores, como foi o caso de Edmundo González, que foi deportado para a Espanha após ser eleito de fato nas eleições presidenciais venezuelanas. Além disso, Maria Corina, uma das líderes mais proeminentes da oposição, vive sob constante ameaça. A repressão é parte central da estratégia de controle do regime chavista. Se um político de alto perfil pode ser eliminado da cena pública, imagine o que acontece com um cidadão comum que ousa criticar o governo. A família de Anderson não entende o que pode ter levado ao seu desaparecimento. Para a família, Anderson estava apenas de férias, conhecendo a Venezuela como um turista. Suas postagens nas redes sociais podem ter sido vistas pelo regime como uma provocação, mas para a família, Anderson era apenas um cidadão comum, sem envolvimento político direto com a situação do país. O tempo está passando e o medo cresce. Cada dia sem notícias aumenta o pavor de que Anderson esteja detido, ou, pior ainda, desaparecido para sempre nas mãos do regime venezuelano. A crise política, social e econômica se agrava, e o governo de Maduro continua a se isolar do mundo, adotando uma postura cada vez mais agressiva. A prisão arbitrária de opositores, o desaparecimento de estrangeiros e as ameaças de invasão a territórios vizinhos são apenas alguns exemplos do comportamento autoritário do regime chavista. A comunidade internacional assiste com preocupação enquanto a população venezuelana sofre com a repressão e o colapso do país. Se não houver uma resposta firme e coordenada das nações vizinhas, incluindo o Brasil, Maduro continuará a agir com impunidade, ampliando sua influência e instabilidade em toda a região. Você, combatente que acompanha o canal Vida no Quartel, pode também fazer parte da nossa tropa de membros. Por apenas R$ 7,99, você apoia as atividades do canal e ainda recebe um selo exclusivo que aparecerá em todos os seus comentários. Além disso, você tem acesso aos vídeos antes de todo mundo e ainda tem prioridade na resposta de comentários. Receba a nossa continência e bora vencer essa guerra. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Aqui no Vida no Quartel, você fica por dentro de tudo o que rola no mundo militar. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Avante, combatentes! Até a próxima!